Bom, então, fazendo as vênias da casa, eu agradeço imensamente a presença ilustre do Dr. Leonardo Augusto Marinho. Mais uma vez está conosco, é a segunda edição do curso de extensão. Foi brilhante a sua participação, elogiadíssima a sua participação no primeiro curso, com razão. E nosso segundo curso é um curso mais delimitado no tema da investigação defensiva. Foi um curso que nós queríamos fazer nesse finalzinho de gestão e queríamos brindar aí a todos os presentes em todos os lugares do Brasil, porque temos alunos de vários lugares do Brasil, a fala do professor Leonardo Augusto, que eu vou tentar simplificar o currículo dele, que é um currículo vastíssimo. Doutor Leonardo Augusto Marques Marinho, ele é mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor de processo penal na mesma universidade, na Universidade Federal de Minas Gerais, é chefe de departamento de Direito Penal e Processo Penal, tem uma vasta experiência na área do direito, com ênfase no direito processual penal, direitos fundamentais, hermenêutica, prova, que é o tema de hoje, sistemas processuais. É conselheiro, embora o doutor Leonardo até fez aqui, é uma pessoa de vasto conhecimento em vastas instituições, mas ele preferiu aqui, dentro do seu currículo, ser modesto na sua titulação, então eu vou só mais agradecer, se vocês quiserem aí, é um advogado criminalista brilhante, como o doutor Felipe colocou, e que está conosco aí aqui na OAB de Minas Gerais, na condição de conselheiro, e acredito eu que o doutor Leonardo, para além dessas titulações, é uma das referências, não vou dizer apenas nacional, mas internacional, por colegas que assim o dizem, como o fez o doutor Diogo Malan, quando viu o seu nome no folder, falou: o professor Leonardo é o meu dileto amigo e é uma das honrarias da vetusta casa de Afonso Pena. Então, doutor Diogo Malan, saudando aqui da UERJ, da UFRJ, a sua presença aqui hoje, e está um encontro de peso, doutor Felipe, doutor Leonardo. Doutor Leonardo, mais uma vez, grata pela sua presença e com a palavra, brilhante palavra que tem da casa de Afonso Pena para a casa de Jaci de Assis e de Janira Radamés, que hoje está sendo aí agraciada com uma comenda aqui pela nossa casa, 13ª subseção, que também é uma honraria nossa aqui, contar com a casa de Afonso Pena tão bem representada. Muito obrigado pelas palavras sempre gentis. Eu sempre digo que na vida o importante é ter amigo, porque eles falam muito bem da gente, e aí a gente acaba acreditando nisso tudo que se diz, e fica, logicamente, bem motivado a continuar a estudar, só para isso, para a gente continuar estudando sempre. Mas, com certeza, o curso está contando aí com grandes nomes. O Diogo é um professor preparadíssimo, sabe muito processo penal, grande professor lá da UERJ, da UFRJ, então, é uma pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração. E é sempre um prazer estar dialogando com os amigos de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade muito importante no nosso estado, numa região igualmente importante, que é o Triângulo Mineiro, e região da qual nós temos que estar sempre próximos, sempre buscando um contato bem enriquecedor para ambas as partes. Então, para mim, é uma alegria de verdade estar participando pela segunda vez desse curso de extensão. O primeiro foi ano passado, muito bem lembrado. Espero aí corresponder novamente às expectativas. Bem, a mim coube falar um pouco sobre a relação entre investigação defensiva e a cadeia de custódia. Eu sei que cada professor já falou um pouco da investigação defensiva, o tema já está mais do que esclarecido, inclusive como possibilidade defendida aí por professores que, coincidentemente, também são advogados. É um tema que está regulamentado pela Ordem dos Advogados, por uma portaria. Mas eu queria, muito brevemente, fazer uma observação
Porque sempre que se fala em investigação defensiva na nossa cultura, se fala com viés de dificuldade, com um direito que se tem que defender muito fortemente, ou com algo que está associado a um possível direito de defesa. Eu estava lendo um autor argentino nesse fim de semana, o Alberto Binder, e ele fez uma observação muito interessante sobre a qual eu nunca tinha parado para refletir, e o livro dele é de 2004, 2003. Eu tinha comprado na Argentina por esse período, quando eu estive lá, e só tive tempo de lê-lo agora, não tinha tido tempo ainda. E o Binder fala uma coisa muito interessante que eu acho que tem tudo a ver com um curso de investigação defensiva. Ele fala que foi um grande erro dos processualistas penais concentrarem ou aceitarem a concentração da fase de instrução em uma única fase. Então, ele diz, olha, isso foi um golpe que a nova inquisitoriedade deu na gente, de colocar a fase de instrução como a fase onde se concentra toda a atividade probatória e parte da atividade interpretativa e argumentativa. Por quê? Porque nas demais fases, o que a nova inquisitoriedade fez foi a administração pura do processo penal. Então, ela desjudicializou, desprocessualizou as demais fases e, com isso, promoveu uma verdadeira administração da justiça, mais no sentido administrativo do que no sentido verdadeiramente jurisdicional. E ele cita algumas fases muito interessantes, como o controle da acusação, o juízo de admissibilidade, o controle da prova, a própria execução da pena, a própria fase recursal. Então, ele vai dizer para a gente que a inquisitoriedade ela vai matar a questão da audiência e ela vai sempre tentar administrativizar, e por isso que ela reservou uma fase só. E na nova inquisitoriedade clássica, que nasce na França com Napoleão Bonaparte, o próprio juiz vai produzir essa prova antecipadamente, eles não têm um inquérito, o que vale lá é o juizado de instrução, e ele vai entregar todo um dossiê de provas que um outro juiz vai julgar com base nele, no que a gente chama dentro de um cognitivismo indireto, porque o juiz não tem acesso à produção da prova, ele tem acesso ao resultado, ao dossiê, e isso é um grande problema. E claro que no Brasil essa administrativização foi máxima, porque não ficou nem a cargo de um juiz, ficou a cargo de uma autoridade administrativa, mas essa administrativização, dentro da metodologia inquisitória, produz prova antecipada, que nós ilusoriamente chamamos de indício, forma culpa antecipada, esse é o nome, a expressão que vigorou em todas as ordenações, no Código de 1832, na Reforma de 1841, e só se alterou para inquérito policial em 1871. Então, de modo que, formando a culpa antecipada, nós teríamos toda a produção da prova, produzida de uma forma administrativa e sendo entregue em forma de dossiê para que se julgue. Por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Porque quando a gente pega e fala de investigação defensiva e encontra toda essa dificuldade, a gente tem que procurar entender que o fundamento dela é, antes de chegar na ampla defesa, porque esse é um equívoco no meu entendimento que a gente faz, de trabalhar todo esse máximo garantismo ilusório nessa fase que é de instrução e julgamento. Ou seja, nós administrativizamos tudo antes, vem a culpa formada, e a gente fala, agora que vocês estão indiciados e formalmente culpados, nós vamos dar ampla defesa para vocês, se defenderem de um saber que está pronto e acabado, e que serve para condenar. E nós ainda temos a hipocrisia de dizer, mas, para a tranquilidade de vocês, toda essa culpa formada será feita com reconhecimento da presunção de inocência. Então, existe algo aí que não fecha e que, logicamente, é próprio dessa mentalidade inquisitória que a gente não consegue superar. Então, quando a gente fala da investigação defensiva e associa essa investigação defensiva simplesmente à ampla defesa, nós estamos trabalhando garantias dentro de uma mentalidade inquisitória que é extremamente contrária e excludente dessa garantia. Tanto é verdade que a nossa dificuldade de justificar uma investigação defensiva é enorme, porque a investigação em tese é oficial, pública e administrativa, e, portanto, não cabe um advogado, que é um particular, fazer essa investigação, até porque ele não teria, em tese, dentro da mentalidade inquisitória, nada efetivamente a contribuir. Então, nós precisamos retroceder no século XII, quando se instaurou a mentalidade inquisitória,
e entender que, naquele momento, se fez uma ruptura muito forte com a forma de conhecimento válido. Até aquele momento, era válido toda forma de conhecimento privado, particular. A sociedade vivia nos seus costumes lá medievais, de forma que o conhecimento permeava a sociedade, era discutido normalmente, era debatido. Não havia uma formação de uma razão hegemônica e predominante por parte do Estado. Essa razão só veio se instituir a partir do século XII, quando efetivamente se colocou que o conhecimento particular não tinha conhecimento nenhum e o conhecimento público era o único conhecimento válido a partir daquele instante. E, naturalmente, havia ou haveria de ter uma forma de se chegar a produzir esse conhecimento, que era por meio de tarefas que eram exercidas exclusivamente por funcionários públicos, dentro de rotinas públicas, dentro da burocracia pública. Então, quando a gente entende o que é esse processo penal inquisitorial que nasce no século XII, nós vamos entender claramente que o advogado, como particular e como não integrante da máquina estatal, não tem nenhuma legitimidade para produzir conhecimento. Então, a dificuldade que nós temos em relação à investigação defensiva deriva da força da mentalidade inquisitória, cuja concepção de formação do saber, ou a metodologia que envolve a formação desse saber, que é estritamente investigativo, seja na inquisitoriedade clássica, que só viu o inquérito, seja na neo-inquisitoriedade, que você faz antes e julga depois, você desmembra, mas a prova, como eu disse, vem formada antes, exaurida antes, com indiciamento e com um dossiê que já é mais do que suficiente e satisfatório para se promover esse julgamento. Então, aí está toda a nossa dificuldade. Então, quando nós vamos falar de investigação defensiva, nós estamos falando essencialmente da necessidade de se quebrar essa metodologia inquisitória e essa metodologia excludente, que, como eu disse, não permite que o conhecimento particular ou conhecimento privado seja efetivamente válido ou legítimo. Isso é tão forte que, se nós formos parar para pensar, como é que se produz conhecimento na sociedade brasileira? Em tese, pelas universidades, e até há muito pouco tempo, pelas universidades públicas, para vocês verem que nós chegamos, em pleno século XX, praticamente rendido a essa modalidade de pensamento. Então, depois é que as universidades particulares começaram a nascer, isso foi já na metade dos anos 90, estou no final do século, não a nascer, mas assim, a se proliferar, claro que já existia, a PUC estava aí, FUMEC estava aqui em Belo Horizonte, outras grandes instituições espalhadas aí, mas eram poucas, não eram muitas. Essa universalização do ensino superior e a quebra desse monopólio da universidade pública, ela acontece precisamente em 94, 95, e com uma ascensão muito forte a partir dos anos 2000. Mas, se a gente for voltar à forma de conhecimento até na sociedade mundial, grande parte do conhecimento produzido continua vinculado às universidades, sem sombra de dúvida. E aí a universidade ela nasceu inicialmente lá no século XII, não estou falando das universidades americanas, depois da independência e tudo mais, como um braço estatal e religioso dentro de uma monopólio de concepção de prazer. Pega Bolonha, pega Paris, pega Salamanca, pega Coimbra, pega Lisboa. Todas essas universidades são públicas e universidades criadas e geridas por aqueles que iam fundar o Estado moderno, o Estado nacional, que era a própria igreja. Então, quando a gente fala em investigação defensiva, para mim, nós cometemos dois equívocos. O primeiro deles, de não resgatar essa origem, e segundo, de associar a legítima defesa dentro de um contexto que continua sendo inquisitório. Nós temos um Estado que, pelo menos na sua proposta republicana, ele já adota uma fórmula que quebra essa hegemonia estatal, só que nós não estudamos essa fórmula nas faculdades de direito, coincidentemente. Os direitos fundamentais começam no artigo 5º, e nós achamos que aqueles direitos fundamentais são suficientes para construir um Estado democrático. E esquecemos de duas cláusulas que são igualmente importantes e que vem anterior, que é a cidadania e que é o pluralismo. O pluralismo ele faz uma abertura interpretativa e argumentativa exatamente para não permitir que o Estado crie uma razão hegemônica e passe a impor essa razão, esse saber, verticalmente para que nós sigamos sem contestação.
E a partir do momento que o pluralismo impede a formação desse saber hegemônico, o que ele faz verdadeiramente é permitir que você participe. E aí entra em cena a cidadania. Mas a gente não entra na cidadania produzindo conhecimento, ou discutindo, ou quebrando essa hegemonia estatal, na praça, no mercado, no parque. A gente entra dentro de procedimentos que são criados para que se produza esse conhecimento num tempo adequado a produzir resultados, que nada mais é do que o processo. Nós estamos falando da processualidade e da importância que o processo tem para unir essa possibilidade de se interpretar, de se argumentar, de se contestar, com essa possibilidade de participar na formação desse conhecimento. Então, o processo une o pluralismo e a cidadania, criando tempos hábeis a gerar resultados eficazes. Então, se nós vivemos num estado plural, se nesse estado plural nós podemos participar dessa formação do conhecimento, e se nesse estado plural não existe uma razão hegemônica do Estado, me parece que fica muito fácil fundamentar a investigação defensiva como diligência capaz de gerar resultados eficazes, sobretudo quando se relaciona, o Felipe falou muito bem, as provas periciais. Por que as provas periciais são talvez o grande ponto dessa investigação defensiva? Porque essas provas precisam ser feitas antecipadamente, porque, em regra, são urgentes, em regra, são irrepetíveis. Então, o que o Estado fez dentro dessa cultura inquisitória de blindagem de prova e de discurso oficial, de conhecimento público, de conhecimento do Estado, de fala autorizada do agente estatal, foi produzir essa prova antecipadamente, resgatando uma figura que também era medieval, que era o perito peritório. O que era esse perito? Era aquela pessoa que tinha um saber especializado, que não podia ser contestado, e que o que falasse a gente tinha que acatar. Não há nada mais antiplural do que um perito peritório que julga como uma espécie de autoridade do saber, que o que vem a falar e o que vem a decretar, você tem que aceitar sem que haja qualquer possibilidade de contestação. Então, quando nós pensamos na investigação defensiva e chegamos na perícia, nós temos mais um elemento importante hoje que permite que isso tudo seja reforçado no pluralismo e na cidadania, que é exatamente a cadeia de custódia. Um dos grandes problemas que nós tivemos na perícia, até muito recentemente, foi o fato de o perito, por essa falsa neutralidade que o Felipe colocou muito bem, que era uma autoridade cuja neutralidade vinha de um suposto saber dogmático porque não está sujeito a nenhuma forma de contestação, nenhuma forma de interação, nenhuma forma de diálogo, ou seja, um saber que vale por si só, que se coloca verticalmente, que não se constrói a partir de pontos de vista contrários. Então, esse saber, a gente não tinha acesso a ele. O perito fazia, a gente tinha um resultado. Agora, toda perícia comporta mais de uma metodologia. Como é que nós vamos trabalhar o resultado se a gente não consegue ter acesso à metodologia? Como é que nós vamos refazer a perícia se a perícia ela é toda blindada e a gente não tem acesso? Como é que nós vamos construir e interagir, construir conhecimento interagindo com essa perícia se nós não temos acesso a nada? De um certo modo, a gente ouve um lugar comum que está muito equivocado, quer dizer, não, mas geralmente quando se faz a perícia, por ser uma medida cautelar, por estar ali no começo da investigação, muitas vezes, quando não se tem nem autoria, a gente não tem como intimar o autor para participar num verdadeiro contraditório. Perfeito, mas na hora que o resultado está pronto, na grande maioria das vezes, a autoria já está apontada. E aí que vem a importância da cadeia de custódia, que nada mais é do que a preservação dos elementos de vestígio para que, se necessário, se possa refazer por outra metodologia ou pela própria metodologia, mas de forma a se poder verificar se aquele resultado efetivamente corresponde àquilo que se tem de material para ser trabalhado. Então, veja, hoje, quando eu tenho a cadeia de custódia, eu tenho efetivamente a possibilidade de interagir com esses vestígios pela possibilidade que eles dão de refazimento de uma perícia qualquer. Então, esses elementos têm que ser preservados e quase sempre. Com isso, aquele discurso inicial do Estado, que a perícia era inicial, que não se conhecia a autoria, e que, então, tinha que ser feito de forma unilateral, de forma imparcial, de forma estatal, porque o perito não tem nenhuma vantagem, interesse,
cai completamente por terra, porque passa a nos conceder a oportunidade, seja de voltar à perícia, seja de refazer, seja de contestar, seja de perguntar pela metodologia. Na verdade, nós tínhamos que procedimentalizar essas provas urgentes, essas provas necessárias, sempre que não pudesse ter conhecimento da autoria, embora haja vários crimes que a perícia tem que ser feita e já se sabem que são, pelo menos, podem vir a ser os possíveis autores, né? Crimes ambientais, por exemplo, isso é muito presente, isso é muito frequente, né? Um acidente qualquer numa fábrica, numa indústria, com repercussão, você também já tem claro ali essa possibilidade. Mas em outros tantos que não seja possível, basta você nomear alguém que seja o tutor da defesa, um defensor público para que acompanhe, para que faça requerimentos, para que avalie e para que, principalmente, fiscalize essa produção. Feito isso, encontrado o resultado, retorna-se, então, naturalmente, à intimação do autor, convida para que ele possa ter acesso no momento em que tudo é oportuno, a possibilidade de se refazer perícia ainda é muito mais forte, e aí sim se permite retomar toda essa cadeia de custódia e de agregar, principalmente, um novo olhar, uma nova fiscalização, uma nova participação, uma nova metodologia, enfim. Mas nós poderíamos, desde o início, estabelecer metodologia, estabelecer perguntas que são inerentes a uma prova pericial. A gente fala muito da imparcialidade, muito da falta de interesse, mas a gente fala isso de uma forma dogmática e subjetiva. Subjetiva porque é relacionado ao sujeito, ele é ontologicamente imparcial, ele é ontologicamente neutro, ele é inquestionavelmente neutro. E isso não é bom para o direito, não é que a gente esteja questionando a sua subjetividade, dizendo que a partir dela ele é então, parcial, não é neutro, etc. Não é isso. Mas nós temos que trabalhar objetivamente. E objetivamente é trazer elementos que permitam problematizar a perícia o quanto possível, aclarando, evidenciando possibilidades. Por que se foi para aquela perícia? Por que se não foi? Por que se chegou àquele caminho? Por que aquela metodologia foi feita de forma mais adequada? Por que não se fez de outra? Quais são as questões que surgem com uma perícia necessariamente? Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe isso de forma objetiva, problematizante, a partir de argumentos, a partir de hipóteses que sempre surgem, não podem não surgir todas. Nem todos os argumentos surgem a priori, nem todas as hipóteses surgem a priori, mas nós estamos nos dando ao luxo, e isso é blindagem inquisitória, de enunciar todas. Por quê? Porque a neutralidade, como eu disse, ela é supostamente subjetiva. O sujeito é neutro por essência. Isso não existe. É imparcial por essência. Isso não existe. Então, basta que a gente trabalhe o argumento, a metodologia, as possibilidades, as perguntas que são, à primeira vista, naturais em relação àquele caso. Tem um caso muito conhecido aqui em Belo Horizonte, que já deve completar seus 10 anos, em que era numa região contígua entre duas cidades da grande Belo Horizonte. E quando o fato aconteceu, dirigiram-se para lá dois corpos de perícia. E, naturalmente, um ficou efetivamente como competente e o outro acabou não realizando a perícia. Mas o que é mais interessante, as pessoas não sabem nesse caso, é que na hora houve um debate entre os peritos lá, da cidade A e da cidade B, sobre qual seria a metodologia mais interessante para se realizar eventual perícia. Esse debate não veio para o processo, esse debate não veio para a investigação. Esse debate o juiz não conhece, o promotor que fez a acusação não conhece, o advogado que fez a defesa não conhece. Aí eu pergunto, por que esse debate não foi objetivado? Se houve uma dúvida e uma discordância pontual sobre qual a metodologia é melhor, por que se não colocou, não se debateu, não se superou pela via legítima, que é a do argumento, não é a da autoridade? E por que não se permitiu que a discordância a respeito de eventual metodologia fosse conhecimento das pessoas que foram trabalhar depois desse processo? Ou seja, se isso surge no dia, na hora de realizar a perícia, mas não chega na fase judicial, essa mentalidade, como eu disse, de administrativizar as fases que não sejam de instrução, caberia perguntar aqui, naturalmente, o quanto vendido ficam advogado, juiz e promotor diante dessa realidade, tanto que eles ficam reféns por falta
absoluta de conhecimento dessa dúvida que surgiu. E por que se legitimou uma metodologia contra a outra? Se legitimou porque o critério final foi de competência, não foi de acerto, não foi de correção, não foi da melhor metodologia. A equipe que se colocou como competente determinou como é que ela faria. Então, isso é muito grave na blindagem que se produz em torno da prova e da falta de acesso aos sujeitos que vão julgar e fazer a acusação, principalmente a defesa, porque também fica completamente comprometido, para trabalhar esse tipo de coisa. Agora, eu pergunto para você, se nós tivéssemos um material de coleta e tivéssemos condição de aprofundar como advogados nessas divergências e explorar uma possível metodologia que foi sugerida, mas que não foi executada, para verificar qual fosse o resultado. E se, de fato, o resultado fosse diferente, qual o potencial de defesa, de contestação ou de geração de uma dúvida, talvez insuperável, e que alteraria completamente a realidade deste caso no momento do julgamento. Então, veja como é que o processo penal, o Binder tem razão, na administrativização ele tira a processualidade, então ele tira contraditório, ele tira ampla defesa, ele tira a própria presunção, ele tira tudo. E nós depois chegamos na fase de instrução com todas essas garantias colocadas no patamar mais elevado, quando muitas vezes elas já foram esvaziadas e nós não somos capazes de observar a inteligência da metodologia de produção de saber, de produção de conhecimento, que é inerente à forma de produção desse saber da neoinquisitoriedade ou da inquisitoriedade, porque a metodologia é a mesma, só mudou a fórmula. Antes era uma investigação pura, então não tinha processualidade zero. Essa investigação surge rompendo com o modelo acusatório arcaico. Qual modelo que era esse? Era um modelo que era justamente o oposto, era uma audiência onde as pessoas iam, apresentavam as provas, o juiz assistia à produção de provas, julgava. Isso foi substituído radicalmente por uma investigação, e depois vem a nova historiedade colocando uma investigação feita por um juiz ou por um delegado de polícia que faz a prova igualmente, mas que despeja essa prova pronta para ser julgada, e a perícia feita antes e não reproduzida depois, não contestada depois, não tendo acesso de ser refeita, essa perícia inevitavelmente vai esvaziar por completo os conteúdos judiciais, da fase judicial estritamente, de contraditório, de ampla defesa, de confronto, como gosta de dizer, para mim até com inteira razão, o professor Diogo Malan. Então, é muito importante que a gente faça essas reflexões, que tipo de Estado que a gente quer. Se nós quisermos efetivamente uma democracia, nós precisamos falar em processo, e falar em processo é falar de processualidade, e processualidade precisa estar, sempre que possível, presente nessas fases, na execução, precisa estar presente no controle de admissibilidade da acusação, no controle de admissibilidade da prova, na fase recursal e, principalmente, também em alguns momentos da investigação. Eu não vou conseguir fazer uma processualidade máxima, um contraditório pleno, tudo bem, mas se é uma fase de produção de prova, eu tenho que ter processualidade, ou seja, eu tenho que ter algum tipo de possibilidade que isso não seja fruto de um saber estritamente administrativo e que seja um conhecimento produzido efetivamente a partir de uma possibilidade de confronto. E volto a repetir, nesse aspecto, a cadeia de custódia, que nada mais é do que a preservação dos vestígios, exatamente para que eles possam ser refeitos, nos deixa inteiramente à vontade. Então, nós temos que desmitificar a investigação defensiva. A investigação defensiva sempre foi feita por advogados desse país, só não tinha nome. Advogado zeloso que se entrega ao processo penal começa a fazer investigação no inquérito, começa a fazer investigação no boletim de ocorrência, começa a fazer investigação nos depoimentos perdidos, nas rodas de nota de rodapé. Quando a gente vai fazer um júri, um advogado de júri, ele pega, às vezes, o processo pronto, ele sai investigando tudo. Como é que isso não é uma investigação defensiva? Ela não é estritamente uma investigação na fase de investigação, porque já está no julgamento, afinal de contas, mas que está atrás de conhecimento e conhecimento que tem que ter validade, porque nós não vivemos na Idade Média, cujo conhecimento vale somente o público, para que possa interferir, influir ou colaborar com a produção deste conhecimento final, que é o que a gente chama de sentença, o que chama de acordo. Eu falei aqui, estou vendo que o tempo está avançando, vê aí se o pessoal quer fazer alguma pergunta, quer direcionar para algum ponto, senão eu falo muito aqui e acabo tomando o tempo todo. Professor Léo, o senhor está no tempo ainda, pode ficar tranquilo, tá? Pode ir
A gente ainda tem muito tempo aqui, até às 10, né, Léo? No último dia a gente foi até mais de 10 horas. O senhor tá com... Se Isso. o senhor quiser discorrer, se quiser já fazer o bate-bola aí com o pessoal, É deixar... verificar com a pessoa, porque eu acabei de falando de conceitos muito densos aqui, né? Pluralismo, assim, que a gente não trabalha tanto. Se alguém tiver alguma dúvida aqui para nortear também um pouco a fala, eu estou à disposição. Se eu indico algum material sobre cadeia de custódia, o melhor trabalho que eu conheço é o professor Geraldo Prado, também da UFRJ, que tem um livro sobre cadeia de custódia que é publicado pela Marcial Pons. Eu até tentei achar o meu livro hoje à tarde para dar uma lida nele e poder melhor preparar a palestra, mas confesso que não localizei ele na minha biblioteca. Ele está emprestado, portanto, com alguém aí que não me devolveu. Eu fiquei sem localizar. Mas é o melhor livro. Mas a cadeia de custódia em si, ela não tem muita dificuldade. A cadeia de custódia é a obrigatoriedade de se fazer a preservação dos vestígios para que a perícia possa ser refeita, caso seja solicitada por alguma das partes. E o mais interessante é que, antes dessa questão da regulação da cadeia de custódia surgir, se você conversasse com um perito criminal, ele não era contra, não. Nenhum perito se colocou, em momento algum, contra a preservação dos vestígios, contra o contraditório numa perícia, contra a possibilidade de você formular quesitos. Então, por que era tão blindado assim? Por causa da administrativização da fase da investigação e da consequente exclusão de qualquer acesso da defesa para que a gente pudesse participar. Então, olha que curioso. A gente tem o perito favorável, o advogado querendo, mas a administrativização da investigação acabando gerando formas de exclusão. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que reformar alguns pontos do processo penal, e um dos pontos que eu acho que seria mais importante, porque para mim não tem sentido nenhum, é tirar a perícia da polícia. Por que a perícia é órgão da polícia? Por que o Instituto de Criminalística é um órgão da Polícia Civil de Minas Gerais? Podem tentar explicar isso o resto da noite aqui, a gente dá um ano para tentar chegar na explicação e não vai ter. Então, que a perícia seja um órgão completamente autônomo, tem um projeto de lei federal para isso, que não esteja vinculado à polícia, não esteja vinculado ao Ministério Público, não esteja vinculado à defesa, mas que esteja, que promova a abertura, e quando a gente fala abertura, é marcar audiência para que as pessoas cheguem, tenham acesso à metodologia, possam discutir, possam propor quesitos, possam compreender e opinar sobre eventuais cortes que possam ser feitos e que tragam economia válida, racional, que possam efetivamente apontar caminhos melhores. Agora, isso não tem que ficar na mão da polícia, isso é essa estratégia que a gente vem falando de administrativização. Eu acho que tem alguma coisa aqui do Marcelo. Obrigado, que a colocação foi boa, de que o advogado sempre fez investigação defensiva. Com certeza. No Brasil, a gente tem esse costume, essa cultura de normatizar o todo, né? É próprio de uma cultura legalista e antilibertária, né? Então, assim, nós precisamos que a OAB dissesse, por meio de uma norma que não tem efetivamente o poder de uma lei, não tem efetivamente um poder normativo no sentido estrito da lei, para poder nos sentirmos amparados psicologicamente com essa capacidade de investigação. Mas isso é quase que uma pena para o Dumbo voar, ou seja, o advogado sempre fez. O advogado pega o processo, ele tem que começar a estudar, ele tem que começar a investigar, ele tem que começar a fazer, ele vai investigar o depoimento, vai investigar o BO, como eu disse, vai investigar informes de polícia, que existem muito, vai investigar a prova pericial da forma como ele foi feito. Quantas vezes nós pegamos, por exemplo, um exame de corpo de delito e fomos conversar com médicos para que ele explicasse por que tal lesão foi descrita assim, por que o sentido colocado ali, eventualmente, nas lesões era aquele, a numeração, se ela for uma numeração cronológica ou aleatória, qual que é a consequência de uma determinada sequela, ou seja, isso tudo é investigação defensiva. Quando nós recorremos aos livros de medicina legal e vamos dar conceito, isso é uma investigação defensiva. Nós vamos construindo elementos para problematizar as circunstâncias do caso concreto. Então, excluir o advogado disso, já exclui o promotor que não devia, porque é administrativo, como eu disse. E
impedem que essa formação seja feita de uma forma mais qualificada. Tudo que envolve pontos de vista contrários acaba gerando, com muita naturalidade, um conhecimento melhor, um argumento mais qualificado, acaba evidenciando mais as circunstâncias do caso. O que a gente faz é encobrir essas circunstâncias do caso, julgar com as nossas convicções primárias, que são precaríssimas, e por isso não querer que o caso se problematize, porque, claro que se problematizar, a nossa convicção vai cair, não tenha dúvida nenhuma. Professor, Oi. essa exclusão que o senhor mencionou, talvez decorra da percepção que a gente tem que a prova pericial, especialmente a pericial, ela é quase que incontestável. A gente tem alguns casos notórios aí, para não falar de entrar em muitos detalhes, o caso Nardoni, caso PC Farias, mais antigo um pouco, que após a sentença surgem novas ideias, novas metodologias que levariam a resultados diferentes daquele que foi apresentado no processo. Como trabalhar essa exclusão nesse sentido com a prova pericial já produzida, sabendo que é quase que inaceitável contestar a opinião do perito, como o senhor mesmo acabou de mencionar, você pode chamar o perito para explicar como que ele chegou àquela conclusão, mas a prova produzida será sempre a mesma. Pois é, o processo penal é tão contrário a isso aí que você está perguntando, e você sabe que vive isso no dia a dia, que ele só permite que você leve o perito para uma audiência para poder perguntá-lo por meio de quesitos apresentados anteriormente. Ou seja, não há nada mais inquisitorial do que uma anti-audiência. A gente vê os filmes norte-americanos, o perito vai e não é confrontado, não. Ele é quase que esmagado de tanta pergunta, duvidado, espremido, virado de cabeça para baixo. Ele sabe, então ele já faz o trabalho dele sabendo que ele pode ir para a audiência e pode ser questionado. Isso melhora a perícia, não tenha dúvida, porque esse poder que você tem de confrontar a prova pericial é um poder extraordinário. Tem um caso nos Estados Unidos muito famoso, que o perito chegou lá e deu uma perícia. Aí eles perguntaram de onde que é o diploma dele. O diploma dele era de um cursinho que ele tinha feito no fim de semana. Então, você começa a questionar essa autoridade sapiente e essa autoridade dogmática, que não pode ser contestada de maneira alguma. Mas entrando na sua pergunta mais propriamente, eu acho que, para que se faça esse trabalho, você precisa ter, como envolve um conhecimento especializado, um bom assistente para poder te subsidiar, porque senão a gente acaba correndo o risco de fazer uma aventura. Ou seja, eu vou discutir com um cara que sabe mais do que eu e que pode levar uma audiência para campos que eu não consiga dialogar com ele. Você não concorda? É muito difícil. Então, assim, é preciso que você, quando a perícia esteja pronta, tenha uma opinião mínima de um assistente que domina aquela matéria para te respaldar, tenha à disposição os elementos de prova, que são a cadeia de custódia, são os vestígios, e que possa ter uma dúvida razoável sobre o cabimento e a eficiência de uma metodologia diferente. Eu posso citar aqui 2 casos muito interessantes. No primeiro caso, nós estávamos com uma perícia, como é que chama, quando se escreve, grafotécnica, uma perícia grafotécnica que dizia que a assinatura que havia sido colocada numa procuração não era do meu cliente. E o meu cliente, de fato, variava as assinaturas dele entre uma rubrica que era maior e que dava a ideia de uma assinatura, e a assinatura, efetivamente, que era uma assinatura mais discursiva. Então, nessa procuração, ele fez a rubrica. Não foi, talvez, a melhor ideia, mas é direito dele. Se a rubrica é dele, ele pode fazer do jeito que ele quiser. E aí, o perito fez a comparação de uma com outra e falou que não era. Eu chamei um assistente no escritório, isso muitos anos antes de se pensar em investigação defensiva. Ele falou: olha, essa metodologia aqui não vai poder permitir fazer os elementos de comparação, porque a rubrica é muito diferente da assinatura, não contém um elemento imediato, uma letra da assinatura, por exemplo, uma inicial do primeiro nome ou do segundo, e você vai ter que, me explicou, jogar isso na luz, verificar nos movimentos dele onde que ele para, porque a gente tem no nosso escrever em determinado momento que a gente para, que não muda. É por isso que a grafotécnica ela é perfeita. E nesse momento você, ao parar, faz um pinguinho. Você vê isso às vezes a olho nu, que você fez uma bolinha ali em determinado ponto. Todo mundo já viu isso numa assinatura ou no escrever. Mas quando você amplia e coloca na luz, esses pontos se multiplicam.
porque cada letra você parou no lugar, você botou força, a forma como você faz o movimento, joga mais a força, mais a tinta para um lugar, e isso eles pegam, o movimento para onde que vai, etc. E tal. E isso não muda, é para mudar a letra, fazer diferente, que vai estar do mesmo jeito. Então, ele fez e mostrou que era igual. Nós atravessamos a perícia e o juiz aceitou, porque a explicação metodológica que o perito deu foi muito convincente de fato. Então, ele entrou nesses detalhes de onde que parava, onde que fazia o ponto, mostrava, fez a comparação, criticou a metodologia, e o juiz nem mandou refazer, aceitou e pronto. Veja que nós fizemos uma investigação defensiva, tinham lá os vestígios que eram as escritas, os textos, as coisas, o material para comparar, e veja que nós apresentamos e surtiu efeito. Então, veja que a investigação defensiva não é nova. Veja que ela pode fazer. E um outro caso também que nós tivemos no escritório, que é interessantíssimo, é um caso em que se imputava ao cliente a responsabilidade e se fez, era um caso de homicídio, e se fez a perícia na arma dizendo que a arma tinha sido aquela usada no homicídio. O cliente falava assim, não, essa arma não tem... Foram pega lá em casa, esses caras estão ficando doidos, não tem nada a ver com isso, pode fazer a perícia, etc. E aí, quando eu peguei o caso, já tinha aqui uns 10 anos, 8 anos que o caso tinha acontecido, ele já estava pronunciado, e aquilo me marcou tanto, eu falei, olha, nós vamos aqui ir para o tudo ou nada. Se eu peço a perícia, se eu contesto, se eu pego a arma e dá que é efetivamente, aí chegou no júri, a minha defesa vai ser em 30 segundos. Tende piedade de nós, não tem o que falar. Não pode fazer, isso não tem nada a ver, esses caras estão ficando loucos. Aí comecei a pedir a arma. Curiosamente, ninguém achava a arma. O juiz tinha deferido, o promotor tinha deferido, mas a arma não se achava dentro do Instituto Criminalístico de Belo Horizonte. E aí aquele negócio, vinha processo, vinha sem a arma, não achava a arma, não fazia a perícia deferida. Eu simplesmente falei, tudo bem, vou assistir sempre na arma. Até que a arma foi encontrada, os cartuchos foram encontrados, fez-se então a cotejo dos cartuchos com a arma e se verificou que não era a mesma. Então veja como é que esse trabalho de investigação, e na época também não tinha cadeia de custódia, mas os cartuchos estavam lá apreendidos e guardados. Tem uma coisa muito interessante, nós estamos falando de cadeia de custódia no Brasil, foi até objeto de uma pergunta aí, e isso gera dificuldade, gera dúvida, mas nos Estados Unidos, o detetive que fez o caso, ele é obrigado a guardar o material. Vocês veem esses filmes, vocês veem esse seriado norte-americano. Ele não é obrigado a guardar até o julgamento, ele é obrigado a guardar e ficar lá o tempo inteiro. Nós temos caso aí no Projeto Inocência, que se fez teste de DNA 7, 8 anos depois do caso, quando ainda não havia naquela época, o DNA chegou, e estava lá material genético guardado, sem que houvesse DNA, ficou por 8 anos guardado. Aí pediram para fazer o DNA, já em dúvida se poderia ser aferido naquele instante. E foi feito e deu certo. Então, veja, isso nós estamos falando da década de 80, 90 nos Estados Unidos. O material fica lá à disposição. E dentro do fair play do processo norte-americano, eles são obrigados a mostrar não apenas os materiais e dar acesso que foram utilizados para fazer aquela investigação e sustentar aquele argumento, como também os materiais que não foram utilizados, porque eles podem interessar para investigação, para acusação, mas podem ser profundamente interessantes para a defesa e mudar o argumento central. Então, como é que a defesa vai ter acesso a esse material e o que ela vai fazer? Investigação defensiva, nada mais do que isso. E lá nos Estados Unidos é muito comum que o escritório tenha os seus agentes de investigação particulares e eles produzam prova. Eles fazem, a gente vê isso em vários filmes de tribunal de júri. Onde que a testemunha estava, qual que é o perfil dela, o que ela fez. Eles descobrem situações que, muitas vezes, a precipitação de uma conclusão, que era muito favorável, foi cega, não enxergou o óbvio, e os agentes que estão lá vasculhando, querendo, buscando, discordando, encontram situações que se permite chegar a uma conclusão diferenciada. Então, não tem essa novidade de investigação defensiva, não tem essa novidade de cadeia de custódia de elementos. Eu citei casos aqui no Brasil, estou citando casos norte-americanos, quanto tempo isso existe lá, é a obrigatoriedade que se tem de guardar tudo isso. Então, tem que desmitificar. Nós não podemos olhar para a investigação defensiva achando que nós descobrimos a América. Talvez
a grande importância da cadeia de custódia é justamente essa, aquele elemento de prova que não foi importante na fase investigatória, depois para a construção de uma tese defensiva, ela vai ser talvez fundamental, né? E a Fundamental. cadeia de custódia pode garantir isso. Tem o Marcelo aqui, que é nosso colega, está dizendo que no Rio a perícia já foi desvinculada da Polícia Civil há uns 12 anos. O Rio é vanguardista, né? Então, assim, vamos atrás do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, porque... Vamos aprender, né? Vamos aprender, ué. Vamos aprender. Qual o sentido da perícia estar vinculada na Polícia Civil? Nenhum. Seria mais por causa de perícia. vaidade institucional? Controle. Doutor Leonardo, só fazer uma correção aqui. O Marcelo falou que tentaram desvincular. Ah, não, tentaram? Então eu li errado. Mas não conseguiram desvincular. Ele falou aqui que não passou na votação. Tá vendo o que é o viés cognitivo? Eu já li feliz querendo achar que desvinculou. Tá vendo? Ah, é porque eu li aqui. Quase foi. Eu não vi o quase foi, Marcelo. Obrigado, Eléo, pela correção. De tão feliz que eu fiquei, eu já vi que estava, tá vendo? Mas está na hora, então, do Rio retomar a bandeira aí e fazer. Tem um projeto... Isso quando a gente tem peritos, né, ligados à Polícia Civil. Aqui em Uberlândia, por exemplo, o médico legista, ele é um professor, geralmente ele é um professor da Universidade Federal, que está ali num termo de cooperação com a Polícia Civil, porque não, em algum momento, em algum dado momento, não tenha um médico aprovado no concurso da Polícia Civil. Uma cidade de mais de 700 mil habitantes como a nossa, eu lembro de conversar com o doutor João Pablo, que é o médico legista nosso, que ele falou, aqui é uma coisa assim diferente, né? Eu estou aqui, eu sou funcionário da Federal de Uberlândia, da União, mas estou cedido também para o Estado de Minas, para a Polícia Civil. Então, assim, falta uma autonomia muito grande. Eu acredito que isso que o professor Leonardo colocou é de uma necessidade tão grande, porque se você não está vinculado ao delegado, ao Ministério Público ou ao advogado, qual que é a chance maior de você utilizar ali um corpo técnico com maior liberdade? É diferente quando você está servindo a uma autoridade. O crime de desobediência ou uma prevaricação parece que quando por mais que você esteja exercendo uma função de perito, você também é um funcionário público, acredito, só se eu estiver enganada, a imparcialidade quando você é um órgão, né, desvinculado das outras entidades investigativas é muito maior, né, professor Léo? Eu acho que isso é uma necessidade. Uma pergunta aqui da Kátia, nesse sentido, muito interessante. Qual a razão da desvinculação se a polícia é considerada polícia investigativa? Quanto mais descentralizado forem as funções estatais, mais democrático e republicano será. Então, ou seja, eu até inverteria a pergunta, Kátia, sem desmerecê-la, por que tem que ser vinculado? Porque a polícia investigativa, ela não investiga tudo com perícia, ela investiga com perícia e sem perícia. Então, nas vezes que ela precisar de perícia, que ela se utilizasse de um órgão autônomo, eu acho essa autonomia fundamental, que tivesse descentralizado. E, claro que isso hoje não acontece numa proporção como aconteceu no passado, mas no passado a gente sabia que tinha toda uma influência, porque havia um controle, não havia uma autonomia. E se a gente conversar com os peritos de um certo modo, eles vão querer essa autonomia e liberdade para trabalhar. O trabalho deles é um trabalho de perícia, de análise de vestígios, análise de elemento de prova, por meio de metodologias para se chegar a resultado. A investigação é mais do que isso. Então, a perícia estando autônoma, estando independente, ela dá muito mais credibilidade, muito mais lisura à produção dessa prova. Não adianta as pessoas quererem falar assim, mas é muita desconfiança, é muito não sei. A democracia é o regime da pouca confiança e da maior transparência. Quando se trata, obviamente, da função pública, do exercício da atividade estatal. O problema é que o nosso país é um país tão autoritário que ele inverte isso, né? Quando é função pública, é isento por natureza. E se desconfia de tudo do cidadão no dia a dia, em todos os seus atos, em todas as suas manifestações de cidadania. Nós precisamos inverter isso aí. Nós temos um princípio na nossa Constituição que se chama separação de funções. E essa separação não é somente entre
judiciário, executivo e legislativo. É uma descentralização de poder máximo, exatamente para que se possa permitir, ao máximo também, um controle, uma fiscalização, uma participação. Isso é uma premissa republicana e democrática de exercício de função pública dentro dos preceitos do Estado de Direito. Perfeito. Acho que tem mais um comentário ali no chat. Marcelo. Aqui, por exemplo, em delegacia, precisa se deslocar mais de 100 quilômetros para um simples exame de corpo de delito. É isso mesmo. Acho que essa desvinculação gera até mesmo isenção, certo? Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que sim. Gera transparência, gera autonomia. Isso é muito importante para o grupo de peritos. A perícia, querendo ou não, ela é subordinada à Polícia Civil. Essa subordinação me incomoda. Eu sei que incomoda mais os peritos, mas depois deles incomoda a mim profundamente. Né? Acho que essa autonomia para exercer a atividade deles viria muito bem para a transparência e para a objetivação do trabalho deles. Acho que seria muito, muito salutar para o processo penal. Doutor Leonardo, eu queria fazer uma outra pergunta aqui também sobre a questão de cadeia de custódia. A gente vem, o Ministério Público, como palestrante de sexta-feira, que era um membro do Ministério Público, que tem se elogiado algumas entidades, né, do Ministério Público por estarem já implementando o seu sistema de cadeia de custódia. Aqui em Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais já lançou nota, né, que está procedendo aí internamente nos seus PICs, né, nos seus procedimentos investigatórios criminais. Acredito que por algumas coisas que chegaram ao CNMP recente. E nós, né, enquanto advogados, como a gente vê na sua fala, que a investigação defensiva não é nada novo, mas um provimento de 2018, que vem estabelecendo e que vem sendo colocado, assim, sistemicamente com o Código de Processo Penal e também com os outros atores, né, ou players das formas de investigação como o Ministério Público. Quem vai fazer, né, além do judiciário, no âmbito da OAB, seria aconselhável fazer um controle desse sistema de cadeia de custódia da investigação defensiva do advogado? Só uma questão que eu queria problematizar nessa fala do Ministério Público, né? O Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem criado seu próprio setor de perícia, que me incomoda profundamente, porque é um setor administrativo. Nós começamos falando da administrativização do processo penal contra a processualidade. Então, não existe nada mais inquisitorial, o Ministério Público pode ficar bravo, pode reclamar, nós vamos pegar as perícias lá da Idade Média, quando chegava um perito e fazia as perícias e acusava que ali havia um ato de bruxaria, porque, posso citar um caso do século XII, da Ata de Bolonha, que um fidalgo estava reclamando de estranhas dores de estômago, que iam e que sumiam e voltavam repentinamente, e que, num determinado momento, se desconfiou que era fruto de bruxaria, se nomeou um perito, ele chegou na casa, encontrou lá uma moça que trabalhava lá, e, no final da história, ela foi parar por ato de bruxaria na fogueira, porque as dores foram associadas a ato de bruxaria, e aí isso está numa ata de perícia do século XII, é contado por Franco Cordeiro, que é um dos grandes processualistas penais do mundo, e o Franco Cordeiro, sobre esse episódio, se limita a concluir assim: as atas mentem despudoradamente. Então, não adianta a gente pegar e querer falar de perícia se a gente for manter dois conceitos, do perito peritorum e da auctoritas sapientes, ou seja, o Ministério Público tem formado seu corpo de peritos, esse corpo de peritos é um corpo de perito que trabalha para o interesse do Ministério Público. Então, para mim, me desculpe o excesso de sinceridade e a despreocupação, mas carece de um quê de isenção, e tem feito essa perícia quase sempre querendo substituir a perícia judicial. Então, isso é um grande problema, sabe? E aí vem uma outra questão, porque só o fato de ser perito e só o fato de ter passado no concurso eleva o grau de qualidade, de capacidade desses funcionários a um nível de falta de contestação, que é um dogmatismo inaceitável, né? Eu já atuei em muitos casos em que o perito que deu o parecer, em termos de atuação, currículo e conhecimento em relação a uma determinada obra, a uma determinada coisa, não se comparava. Então, assim, isso me preocupa profundamente. Então, o fato deles poderem contar com assistentes técnicos,
Para mim não tem problema nenhum. Transformar esse assistente em perito, não, aí calma, o perito é o que tem que estar fazendo dentro do Instituto de Criminalística, do Instituto Forense, do Instituto de Perícia, ali dentro de uma forma mais autônoma e independente. O que eles chamam de perito é assistente, isso era em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil, e é o mesmo assistente, também nós advogados, por paridade, não podemos querer que os nossos assistentes também sejam levados à qualidade de perito. Então, o que eu estou falando para nós, eu estou falando para eles. A diferença que pesa, isso vem dentro de um traço muito autoritário do Estado brasileiro, é que o Ministério Público se apresenta como Estado e não como parte. Quando, se você pegar na Inglaterra, por exemplo, ele é chamado de parte civil, funcionário público civil. Ele é parte, ele não é Estado. Então, ele entra com essa perícia, com a força do Estado, representando o Estado, e aí quer agora, muito democraticamente, dizer que está fazendo cadeia de custódia, que isso é uma generosidade. Não, não, democracia não tem generosidade, é transparência, é fiscalização, é controle, e a prova tem que ser feita dentro do processo, especialmente dentro dos procedimentos que são judiciais. Essa substituição, para mim, é complicadíssima, mas feito essa grande objeção, eu acho que eles têm, sim, dentro dos trabalhos com os assistentes técnicos deles, fazer essa conservação dos vestígios, assim como nós temos que fazer. Aí eu acho que mais do que a OAB, porque, olha, eu vou falar uma coisa com muito sincero, eu sou muito sincero no que eu penso. Eu acho que a OAB tem muita capacidade potencial para muita coisa e tem nenhum potencial e capacidade para outra. Então, não acho que seja prerrogativa ou não seja capacidade da OAB fazer cadeia de custódia. Quem tem que fazer a cadeia de custódia, até porque isso envolve um conhecimento, uma forma, uma técnica para não se perder o vestígio, para mim é o próprio assistente técnico, ninguém melhor do que ele para poder fazer. Então, isso aí tende a trazer para nós situações melhores, como associações de perícia, ainda que não sejam peritos, mas que continuam sendo perícia, que essas associações tenham condição de fazer esse armazenamento, tenham a condição de fazer essa proteção, porque se ficar por conta do advogado, ficar por conta do OAB, ficar por conta do Ministério Público, tende a dar errado. Tem que ficar por conta desse assistente técnico, que é quem sabe armazenar, cuidar e não fazer esse vestígio se perder no tempo. Mas eu fico aqui realmente muito resistente a substituir a perícia como ato feito, marcado por uma processualidade, por um ato administrativo feito por um agente do Estado que quer se apresentar como Estado e quer substituir essa processualidade. Isso é inquisitoriedade. Certo, eu compartilho da vossa colocação em gênero, número e grau, porque em alguns momentos a gente tem visto algumas medidas cautelares inominadas com coisas que eles ditam como perícia, né? E que, na verdade, são excertos de herbes, de localização, são imagens, são coisas, assim, esdrúxulas, né? Falar que foi passado por uma perícia, algumas questões que eu não acredito que aquilo ali é uma perícia, né? Não pode ser, porque nem foi passado por um instituto, foi um assistente técnico interno do Ministério Público, geralmente um policial militar que é cedido ao grupo de atuação especializada, que ali trabalha em conjunto ou um próprio delegado que é cedido para trabalhar. Esse delegado, às vezes, ele é até mal visto pelos colegas, né, porque ele está ali dentro do Ministério Público, apoiando até como se fosse ali um olheiro da própria instituição. Então, tem a perícia medieval, né? É o perito peritório da Idade Média, atestando coisa por saber de autoridade, não Exatamente. Por processualidade. Então, perfeito, doutor Leonardo, compartilhe. Pessoal, vamos aqui aquecer mais as perguntas verbais, né? Vamos deixar o chat de lado, apareçam aí. Só um comentário aqui do Guilherme Marques, né? Tem amizade com o pessoal da área de psicologia forense no estado de São Paulo, há muita reclamação, incluindo até sobre as normas do CFP. Não vou entrar em detalhes da instituição em si, porém, não há muitas que trabalham com esses profissionais. Deve ser um caos ali no âmbito hierarquia administrativa e afins. Não estaria havendo uma banalização da perícia com o surgimento de vários cursos particulares de formação de peritos, e isso, caso utilizado na investigação defensiva, enfraqueceria a tese defensiva?
Eu acho que a pergunta é muito bem feita até, e acho que é boa porque ela problematiza da forma objetiva, né? Agora, estão tendo muitos concursos para peritos nas instituições públicas, inclusive o Ministério Público, as pessoas passam e viram peritos e, a partir disso, podem alegar o que querem, porque são autoridades de saber incontestáveis. Vamos traduzir aqui, porque depois alguém assiste isso aí e fica bravo, etc. e tal. Uma pessoa que acabou de formar em engenharia, que passa num concurso desse, pelo fato de ter um diploma de engenharia civil, tem capacidade e perícia suficiente enquanto conhecimento para discutir um problema em uma barragem de hidrelétrica? A questão é muito simples, é muito objetiva. Eu atuei num caso muito significativo que envolvia um problema estrutural, o perito fez várias afirmações, mas não era calculista. Aí você começa a lutar contra um saber dogmático. Na hora que nós entramos problematizando alguns dos argumentos, porque o perito falava assim, a estrutura não suportou. Por quê? Por que não? Peraí, calma lá, você fez o cálculo? E são duas forças, uma que pesa e uma que resiste. Se você não fez a conta, me desculpa, mas não tem como chegar a conclusão nenhuma. A estrutura não suportou. O calculista fez a conta e mostrou, mas a conta dele é particular, ele está se defendendo, mas é uma conta, então traz uma outra conta. Aí tinha um conflito entre duas construtoras, as duas fizeram as contas e mostraram quanto que era o peso. Só nós mostramos o peso e a resistência, mas o peso estava igualzinho para ambas. Então faltava só fazer a conta da resistência. Então, assim, a gente está discutindo sobre metodologia e sobre argumento estritamente objetivo. O cálculo estrutural é uma especialidade muito refinada da engenharia. Não é todo mundo que faz, não é todo engenheiro civil que sabe fazer cálculo estrutural. E a gente tem um caso sendo decidido com base em que, quando a prova não responde? Em conjectura. Aí nós saímos da prova e vamos para quê? Para o indício. O que é indício? É a possibilidade de se extrair conclusão que vira prova a partir de situações que estão provadas anteriormente. Então, até aqui, até esse ponto, está provado. Daqui para frente eu saio concluindo. Se tem uma questão que o processo penal precisa aprender urgentemente além de não estar aprendendo, está em alguma medida produzindo epistemologia nesse sentido, e isso vai trazer um grande problema, é que a indução não pode ser provada. Nenhuma indução pode ser provada. Eu posso virar e falar assim, olha, desde que eu sou pequeno, chove no Natal em Belo Horizonte, então vai chover esse ano. Pode chover e pode não chover. Se chover é acaso, se não chover é acaso. Não tem como provar isso. Então, a partir do momento que eu concluo a partir de situações pretéritas e interpreto a conclusão como uma sucessão natural de eventos que existem historicamente dentro de uma causa que me permite prever o futuro, eu estou dentro de um campo que é improvável, não se pode provar. Isso é pacífico hoje na epistemologia. Só no direito que não é. Tanto que a gente tem uma prova que se chama indício. Então, onde a prova não responde, as pessoas vão concluir, vão conjecturar, vão fazer toda uma explicação lógica. A lógica sempre se sustenta, ela não se prova, mas sempre se sustenta por quê? Porque ela é lógica. Ela tem amarras conectivas entre umas e outras. E nós estamos trabalhando epistemologia hoje no processo penal, e as pessoas não estão percebendo que eles estão presos na lógica indutiva. Esse é o maior erro da epistemologia que tem chegado da Espanha hoje no Brasil. Que aula, hein, meus amigos? Que aula! Eu estou vendo só as ideias, assim, né? Eu estou vendo aqui o Léo, o Vilmar, que são colegas aqui, tanto de ideias, de coisas para a gente pesquisar com essas aulas brilhantes que nós estamos tendo. Eu vou passar aí, Léo, você quer fazer alguma pergunta? Você está com a carinha de quem quer fazer pergunta, porque o Léo já pesquisou sobre falsas memórias, né? Não, no momento não. O que me veio, eu vou abrir aqui o que me veio na cabeça aqui, depois a gente trabalhar um pouco mais a fundo a cadeia de custódia em si, que eu acho que seria interessante também. Como diz,
eu vou me oferecer já para fazer um convite futuro para o Dr. Leonardo Marinho também, para já estar a gente está trabalhando, aprofundando isso mais, porque, querendo ou não, é um tema importante, porque, como diz, a prova ali dentro do processo é o que vai incriminar ou absolver o nosso cliente, literalmente, em cima disso, porque o juiz, apesar de, como o doutor Leonardo falou, ele não vai, a prova já chega para ele pronta, mas a interpretação dele ali também vai ser fundamental em cima disso, porque se, para o direito, eu costumo brincar, para matemática, 2 mais 2 é 4. Mas, por direito, se a gente conseguir falar que 2 mais 2 é 5, e fundamental, 2 mais 2 é 5. Então, acho que é interessante a gente, futuramente, como diz ano que vem, trabalhar isso mais a fundo um pouquinho. O seu exemplo que você deu, Léo, vai de encontro ao que eu falei da lógica. Qualquer um falar que você está errado, está na lógica. Se 2 mais 2 é 4, se 2 mais 2 somam 5, isso é lógica convencional. A matemática vai fazer isso, é uma convenção que nós chegamos. Então, nós estamos na lógica. Até assim, eu estava, esses dias, até coisa de uns 15 dias atrás, eu estava até debatendo um pouco com a minha irmã. Ela fala, matemática é uma ciência exata. Eu falo, para o direito, pelo menos para mim, para o direito a matemática não é uma ciência exata. Porque o exato, para mim, você vai chegar até um número, como diz, existe as casas decimais, mas o número π faz parte da matemática, e o número π não é um número exato. Se você for pegar o número π, tem infinitos de decimais após ele, então já não deixa de ser, já não é uma coisa exata, já não é uma exatidão. Não é então, exato matemática... porque é convencional. Exatamente. É lógico. Convenção é lógica. Você tem que partir do pressuposto da validade para tirar conclusões, senão você não opera. Sim. Posso dizer que ela funciona. Pode dizer que ela produz, mas a lógica funciona. Exatamente. O Dr. Leonardo, para mim, aqui ele travou. Problema. Mas ela foi realizada e mais capacitado até para falar do que eu, porque ele está realmente se dedicando a isso, ao contrário de mim. Bom, mas a gente fica aqui o convite também, doutor Leonardo, para compartilhar seus textos sobre prova, cadeia de custódia da prova, sobre essas alterações, né, do pacote anticrime, porque os nossos alunos com certeza vão ter essa conjugação. Os do Felipe, ele até me cedeu os livros lá da matéria dele, da disciplina dele, para a gente compartilhar. Mas fica o convite também, porque os textos são ótimos. Eu transformei, se alguém tiver interesse, as minhas aulas sobre prova, eu dou processo penal 2, Felipe dá processo penal 1 na faculdade. Toda a minha aula sobre prova com essa pandemia, eu fiz em forma de áudios, todos eles com, no máximo, 14 minutos, e tudo isso está ali disponível na plataforma SoundCloud. Vou até escrever aqui, basta jogar meu nome lá e buscar, pode até baixar no celular, só buscar Leonardo Marinho, tudo que eu trabalho sobre prova está ali. É uma metodologia inglesa que diz que qualquer abordagem tem que ser falada em 15 minutos, eu fui estudar e se funciona. Então, eu peguei, fiz as gravações, quando a matéria era muito grande eu dividia, mas está tudo disponível ali. A internet é uma coisa extraordinária, né? Tem dia que ouvem minha aula, não sei se entendem, lá na Austrália, lá na Nova Zelândia. Não sei se os caras entendem que é uma aula de processo penal sobre prova, mas eles são gente boa, eles deixam um like lá, falam que curtiram, que gostaram, então, acho que eles não entenderam não, mas eles gostaram. Então, quem quiser, tiver curiosidade, prova é uma coisa que eu estudo muito, então tem tudo lá, ônus da prova, prova e lista, conceito de prova, meios de prova, tudo lá disponível. A conta lá ela não é muito grande, então não consigo colocar todo o conteúdo de processo penal 2 nela, mas a parte de prova e de procedimentos está toda lá para os alunos que não estão tendo aula fisicamente acessarem a hora que quiserem. A doutora perguntou do livro, né, do Geraldo Prado, está lá na sua segunda edição. Tem o livro eu li um livro fininho também, do Manuel Valente.
Manuel é um professor português de Lisboa, não da Faculdade de Lisboa, ele é da Faculdade Clássica. Clássico. Acho que é da Clássica. É um professor muito, muito estudioso, vale a pena, Manuel. Professor, como o senhor tem citado autores estrangeiros aí, e pela sua brilhante exposição, eu tenho Obrigado. certeza que lá também estão citando seu nome com bastante louvor, tenho certeza, porque se estão ouvindo seus áudios, eu tenho certeza que estão entendendo muito bem, porque sua explicação é bem, bem clara, bem prática, a gente... Não, mas você sabe o que é? Como eu fiz um pouco em forma de podcast, eu coloquei lá umas músicas de acesso livre, então acho que as pessoas vão para ver o que está acontecendo. Acho que eles não entendem de verdade. Vai lá na Nova Zelândia, ouvir na Austrália, esses caras estão achando que estão ouvindo o quê? Acho que eles não estão entendendo, não. Acho que eles mais curtiram foi o formato, assim, e deixaram lá um like gentil. Minha suspeita, de Eu verdade. acredito que tem brasileiros na Austrália lá assistindo, viu? Sim, com certeza. Não pode ser. Esses dias eu recebo os relatórios aqui, né, de notificação do aplicativo. Esses dias eu estava tendo uma audiência lá extraordinária em Prudente Moraes, que eu nunca tive, nunca falei, mas no interior de São Paulo tem sempre, eles sempre descobrem isso e um passa para o outro, hein? É muito legal. É o valor da internet, né, da conectividade, levando conhecimento. Fantástico. E como eu fiz de verdade com o máximo de dedicação e de zelo, porque substituiria uma aula de 1h40 e num contexto de pandemia, que não permitiria ter o acesso com o aluno. Então, por mais que sejam 14, 15 minutos, eu tentei jogar o máximo de conteúdo. A diferença é que quando você prepara em 15 minutos, você edita mesmo, você coloca ali do primeiro ao 15º minuto é conteúdo. Então, você não fala, você não repete, você não volta, você não reforça, vai direto. E realmente isso traz muita informação, vale muito a pena. Se alguém tiver curiosidade, fica aí disponível a todos. Muito bom. Perfeito, eu já coloquei aqui no meu. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Doutora Kísia está aqui nos brindando com a Vai sua... ouvir a doutora Kísia aí mais cedo. Tudo bem, doutora Kísia? Tô joia, tudo bem? Quando que o senhor vai voltar aqui em Uberlândia? Agora Tem já que pode. voltar. Agora já pode, é verdade. Temos que Tem voltar. que voltar. Eu tive o prazer de ficar um dia inteirinho dentro do presídio com o doutor Leonardo. E aí me ajudou muito, sou muito grato. E à noite a gente ainda foi para uma palestra dele, que assim, é igual a aula. Obrigado. E foi quando eu Excepcional, conheci então... o doutor, e nesse dia que a doutora Kísia está falando, foi que eu conheci o doutor Leonardo também, que por coincidência eu tinha acabado de atender um cliente que Não a fala gente para tem dentro em do presídio, comum. eles vão achar que a gente é uma quadrilha. 3 advogados dentro do presídio, então eles vão achar que nós estamos presos. Literalmente, nós ficamos presos juntos o dia inteirinho dentro daquele presídio. Mas foi verdade, eu me lembro. E eu fiquei muito impressionado com o trabalho que vocês fazem aí de apoio ao presídio, apoio aos advogados. O trabalho da OAB de Uberlândia aí é exemplar. Onde eu posso, eu cito como exemplo, devia ser replicado no estado todo. Nossa, maravilha, ficamos felizes e É agradecemos. verdade. Mas quem quiser conhecer, só dá um pulo aí que vai confirmar a impressão. Aqui tem uma turminha boa que gosta de trabalhar. Pois é, sensacional o trabalho de vocês aí. Obrigada. Obrigada em nome de todos. Doutora Kísia é a nossa joia aqui da Comissão de Direito Penitenciário, tem conquistado muitas coisas para nós advogados aqui, o parlatório. Doutora, agora nós temos parlatório virtual. Isso é muito bom. Eu cheguei a fazer uma vez ano passado, é muito bom. É porque ano passado, quando foi feito, era pelos equipamentos do presídio. Agora, os equipamentos são da OAB. Eu acho que isso traz uma isenção fundamental. Uhum. Como eu disse, o regime democrático é o regime da transparência máxima. Então, a gente não precisa ficar preocupado se está desconfiando, se está ofendendo. Uhum. Não é esse o intuito, é dar transparência máxima. Isso que é importante, que é fundamental. E acho que o parlatório virtual é muito útil. Às vezes, os advogados são contra, porque entendem que evita, que é fundamental o contato pessoal. Eu acho que tanto um é importante quanto o outro é importante, e um não é excludente do outro jamais, porque, às vezes, você precisa desse dinamismo para poder olhar uma questão simples. E quando você, como advogado, entende que você precisa ao local, que é fundamental, você sabe e reconhecer, identificar essas situações, sabe fazer valer o seu direito. Então, um não exclui o outro jamais.
E aqui a gente teve uma aceitação até por parte dos IPLs, né? Vários foram os clientes que eu já atendi que falou, não, doutora, nem precisa vir aqui mais. Porque sabe da agilidade que é. E por isso que a gente fez questão que os equipamentos fossem da OAB e não do sistema penitenciário. Pois é. Tanto no presídio quanto na penitenciária. Nós, advogados, somos muito reticentes à tecnologia, à modernização. A gente gosta da escrita, gosta da capa do processo costurada, que é coisa horrorosa. Gente, tem que começar a modernizar, porque funciona. Uma vez um juiz da Justiça Federal me perguntou o que seria mais difícil para nós, advogados, aceitarmos a audiência por videoconferência. Ele falou, nós estamos com uma dificuldade muito grande, porque não tem cela aqui, eles estão ficando dentro do camburão, esperando. Isso é uma crueldade, de fato é. Eu falei, doutor, o problema é não tratar o advogado como profissional e não dar condição dele de trabalho, porque quando a gente vai no Paraná, lá no Complexo Médico Penal, fazer audiência, a gente entra e tem autorização e é genérica, não precisa ficar pedindo especificamente, para entrar com o computador, porque nós vamos lá trabalhar. Então, não dá para comparar, em termos de condições de trabalho, o senhor no seu gabinete, o promotor vindo no gabinete dele, ou os dois aqui, a gente no presídio, sem nenhuma condição de trabalho. Então, o que a gente pede em situações como essas é que dê condição e estrutura para o advogado, um local decente, uma sala decente, um local que a gente possa trabalhar e, naturalmente, pelo menos essa é a política do escritório, um fica na audiência e outro fica no presídio. Sim, é que hoje as salas de vídeo audiência são pequenas, mas tem um projeto já em andamento para construção, e essa construção é do sistema prisional, para fazer todas as adequações aí, recomendadas, inclusive com aquela câmera 360 graus, e com espaço para que o advogado possa acompanhar ao lado do cliente, se ele quiser. Eu estava lendo um livro que eu estava estudando esse fim de semana, o argentino que eu citei, que é o Alberto Binder, ele fala uma frase lá que dói na gente, advogado. Ele fala assim, o advogado é muito corporativista e metido, ele acha que o que é bom para ele é bom para todo mundo. Então, assim, a gente acha que o ideal é o cliente ir na audiência. É muito bom mesmo, eu acho que é o ideal, sim, mas esquece que o nosso cliente, quando vai, não almoça, vai voltar, não vai ter comida, vai voltar à noite, vai ficar com uma série de procedimentos. Então, assim, nem tudo que é bom para nós é bom para as pessoas. Então, tem que ser muito ponderado assim, em cada situação, para que a gente também tenha menos corporativismo, usando a expressão dele. Isso mesmo. Excelente. Excelente. Ô, Leonardo, eu acho que aqui o pessoal, se depender da gente, a gente vai ir até amanhã, a gente arruma um ônibus ou um avião, traz o senhor e a gente continua esse papo, porque falando, o dia que ele veio aqui, eu nem precisava ficar preso o dia inteiro, eu fiquei o dia inteiro com ele, tanto que o papo foi bom. Estou à disposição, é sempre um prazer muito grande. Eu vou perguntar mais a última, né, a oportunidade aí do pessoal. Eu sei que o pessoal está elogiando muito aqui no chat. Obrigado. Muito a sua explanação, como de praxe, né? Toda palestra do professor Leonardo é dessa forma mesmo, para mais, é uma experiência enriquecedora e é sempre assim, doutor Leonardo, a gente tem essa felicidade. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai ser a última pergunta da noite, pode abrir a câmera aí, não tem problema não. Sei que está todo mundo segunda-feira, mas cansado, mas está todo mundo disposto aí a gente encerrar com chave de ouro. Pode fazer a última pergunta. Cadê o pessoal lá de São Paulo, que sempre faz perguntas aqui, né? Pessoal do Rio aqui que participou bastante também. Pessoal aí do Nordeste, tá? Ô, Lucas. Boa noite. Pode aumentar seu áudio? O de fone aqui está um pouco ruim. Eu compactuo um pouco com essa ideia do Dr. Guilherme Marques Ferri sobre a questão, não sei se eu entendi ao certo o comentário dele também, mas parece que foi sobre a questão da valoração das provas em relação a essa perícia particular. Eu estive presente no primeiro seminário de Direito Militar aqui de Belo Horizonte, e tinha alguns magistrados e advogados militares, né, que trabalham muito nessa seara, e assim,
um dos pleitos mais travados, assim, e as discussões acerca do tema da investigação defensiva neste âmbito, eu acredito que ficou quase em totalidade nessa questão da valoração, porque quando você traz isso um pouco para a área do júri, né, em questão do 472, do 422, 479, no que tange a juntada dos documentos para plenário, aí é uma questão, mas quando se tem um julgamento pelo juiz togado, né, essa questão da valoração da perícia particular, ela não tem o mesmo peso, né, o que deveria em relação a essa perícia que hoje temos como oficial. Então, qual fica a sua opinião do senhor em relação a essa temática, no que tange a valoração e os olhos, né, do julgador? Eu colocaria algumas reflexões para a gente pensar aí. A primeira reflexão é que nós estamos novamente discutindo se o conhecimento público é melhor do que o conhecimento privado. Sempre esse preconceito que surgiu lá do século XII é muito forte na cultura romano-germânica e é muito forte na cultura brasileira, que é um país de cultura de Estado. Segunda coisa, não se faz nenhuma valoração de prova no processo penal brasileiro, mas preocupa a valoração sobre a prova produzida numa investigação defensiva. Terceiro, estamos num tribunal de júri e que é um tribunal invertido. Essa prova era para ser produzida em audiência na presença dos jurados. Ela é produzida anteriormente e despejada, sem controle, sem fiscalização, sem valoração, nem nada. Aí, na hora que o advogado produz, é só a prova dele que suscita dúvida, que suscita questionamento. Nós não estamos aqui, quando falamos de investigação defensiva e de perícia feita particularmente, seja pelo Ministério Público, que nesse caso não é Estado, seja pelo advogado, nós não estamos falando de substituição de uma perícia, mas de problematização. Então, ou seja, isso não pode chegar num plenário de julgamento para que o jurado, que não tenha condição de fazer esse controle jurídico da prova, faça a partir de questões leigas. Então, todo juiz que se sente preocupado, incomodado com isso do promotor, tem que preocupar antes com a valoração e o controle de toda a prova no processo penal. Que esse é um problema de ausência permanente nosso. A gente não tem sequer uma fase de admissibilidade de prova no Brasil. Então, se estão incomodados com a prova nossa particular, por que também não se incomodam com a prova pública do Estado, que também deveria ser submetida a um controle? Porque a prova ela passa por dois momentos, na verdade. O controle de admissibilidade, para ver se ela está legal, se ela é suficiente, se ela tem um peso forte, para depois verificar efetivamente seu conteúdo e a sua capacidade de testar um argumento. Porque a prova, a função dela não é provar o argumento, é testar o argumento. Se o argumento não passa no teste, ele não pode ir para a decisão, senão ele é um argumento de autoridade, não é um argumento provado. Então, eu acho que a gente tem que preocupar em melhorar a estrutura probatória brasileira para inserir efetivamente controles de prova. E antes do controle da prova, sempre importante dizer, o controle da acusação. Porque aqui nós vivemos de narrativas. E essas narrativas são fruto de a autossuficiência dessa narrativa, é fruto de uma cultura inquisitória. Como a inquisitoriedade eclesiástica não conseguia provar o pecado, não conseguia provar a heresia, como é que ia provar que tal fulano fez um pacto com o demônio? Não tem jeito. Então, vivia da narrativa e do simbolismo que cercava essa narrativa. A gente saiu da Idade Média, saiu da inquisitoriedade religiosa, mas continuou com a autossuficiência e o dogmatismo da narrativa. O que se imputa aqui. Deixa eu dar um caso concreto que eu falo com vocês na minha segunda aula de teoria da prova e que choca a turma, é que eles começam a ter interesse. Quando você começa a incomodar o aluno, é que eles começam a ter interesse na aula. Eu viro e falo assim, sem entrar no mérito se são culpados ou se inocentes, vamos pegar os casos Nardoni aqui. Eu quero que vocês me expliquem o que aconteceu naqueles 15 minutos que sucedem a entrada no elevador e a queda do corpo. Eu não tenho que produzir a verdade real? Não tem que dar a explicação completa do evento como um todo, em todos os seus momentos? Aí as pessoas começam a se sentir incomodadas, porque esse questionamento mínimo e objetivo começa a levantar dúvidas. A defesa incomoda porque ela contesta, porque ela cria dúvida.
Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a responsabilidade naquele caso, mas eu não tenho a capacidade de explicar o que aconteceu naqueles 15 minutos. Mas se você pegar a denúncia, ela explica. Se você pegar as alegações finais de acusação, ela explica. E ela dá uma possível história, quando, na verdade, eu não preciso da história, eu preciso do desfecho. Eu preciso saber, eles entraram no apartamento? Sim. Alguém entrou? Não, não há indício que outro entrou. Há indícios suficientes que mostram uma possível razão do argumento do Ministério Público? Sim, mas nenhum deles explica o que aconteceu naqueles 15 minutos. Então, nós não temos controle no Brasil sequer do discurso acusatório. E isso é muito sério. Tanto não tem controle do discurso acusatório que o último júri que aconteceu semana passada, que é uma hipótese absolutamente trágica, de dimensão trágica, com resultado catastrófico, ninguém pode duvidar disso. O discurso é tão livre e tão pouco controlado que se pode criar um conceito de dolo eventual na hora, para um tribunal do júri julgar. Então, veja que não há controle para acusação e para prova, mas para defesa sempre há. Então, nós temos que objetivar. O Bachelard falou uma coisa que é muito legal. Ele fala, se você quer objetividade no julgamento, a objetividade está na objetivação, está na metodologia, está na problematização. Então, evidencie o argumento, ressalte as circunstâncias concretas do caso, porque eles estão ali presentes para todo mundo discutir, problematizar, e deixe provas e argumentos interagirem. Faça o controle. Todo juiz de pronúncia no Brasil é um Pilatos. Vocês lavam a mão e mandam para o júri. Nenhum juiz faz controle de acusação. Os argentinos falam uma coisa muito legal sobre o Tribunal do Júri. Ele fala que é uma jurisdição compartilhada. Por quê? Porque o júri é soberano para decidir, mas quem faz o controle da acusação é o juiz, quem faz o controle da sentença é o juiz. Aqui no Brasil, não. A gente joga aos leões a acusação, desvirtua completamente o júri, porque não há prova produzida perante a audiência. A maior prova é produzida antes, a administrativização. E aí, eu chego na hora do julgamento e permito que questões que são aberrantes gerem dúvidas no jurado. Então, eu preciso de controle de tudo. Acho a pergunta ótima, muito propícia, muito oportuna, mas vamos problematizar. Tem que ter controle da acusação, do argumento, da prova. Você pode pegar qualquer júri brasileiro hoje que você vai ver. Começar, não existe homicídio simples no Brasil mais. Então, cadê o controle acusatório? Lá na Grécia, na Roma Antiga, a pessoa que fizesse a acusação errada, ou que gerasse absolvição, recebia a pena que ela fez a acusação. Nós não queremos isso hoje, isso é uma coisa superada. Mas daí é você permitir uma total legitimação do poder de acusar simplesmente porque é um poder de Estado, também não é democrático. Sem palavras, doutor Leonardo. Parabéns. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o seu xará, doutor Leonardo, aqui para fazer os encerramentos. Mais uma vez, em nome das comissões de Direito Penal e Processo Penal, estamos, assim, agraciadíssimos e referendamos esse convite. O doutor Diogo Malan tem um propósito de fazer um evento interinstitucional em 2022, ele já deve ter comentado com você, e eu quero muito participar como aluna, como apoio, para que esse evento aconteça e para que nós aqui em Uberlândia possamos ser brindados, porque, com certeza, a sua fala, o seu conhecimento é uma aula que a gente nunca mais se esquece. Obrigado. Estou sempre à disposição. Gratidão. Então, mais uma vez, eu agradeço para o meu xará, né, o doutor Leonardo Marinho,